Boa noite. Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Lula, toma posse como ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele assume a vaga deixada por Ricardo Lewandowski. Ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se apresenta à justiça e é acusado de conspirar contra o resultado das eleições. E você vai ver também. Alertas de desmatamento crescem 21% no Cerrado no primeiro semestre do ano. Na Amazônia, apresentam queda de 42% no mesmo período. Operação da polícia contra o avanço do tráfico no litoral de São Paulo chega ao 7º dia. Até agora, 110 pessoas foram presas e 16 morreram. Dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo mostram que do início de 2022 até maio deste ano foram registradas mais de 3.800 ocorrências de maus tratos nas escolas. Quase metade desses casos aconteceram em creches ou berçários. São agressões que deixam marcas profundas e podem durar a vida toda. O Brian tem 9 anos de idade e sofreu violência psicológica dentro da escola. A mãe dele começou a desconfiar de que algo estava errado quando o comportamento do filho começou a mudar. Tem dias que a professora deixa ele trancado na sala, toda vez na hora do intervalo. Ele não pode comer, ele não pode tomar água, ele não pode usar o banheiro. Ele já chegou a chegar em casa com o shortinho todo marcado de xixi porque não aguentou. Porque ela não deixava ele no banheiro. Um caso de grande repercussão nacional aconteceu no início deste ano, na escola particular de ensino infantil Pequiá, na zona sul de São Paulo. Essa imagem mostra um dos alunos amarrado em um poste, com o próprio uniforme. Em outras imagens, é possível ver a dona do colégio e uma funcionária repreendendo crianças de 1 e 2 anos com gritos e xingamentos. Submeter uma criança ou adolescente que esteja sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento é considerado crime e está previsto em lei no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Se a criança estiver com lesões graves, a pena pode chegar até 4 anos e se a criança vier a morrer, a pena pode chegar a 12 anos de prisão. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, de janeiro de 2022 até maio deste ano, foram registrados mais de 3.800 boletins de ocorrência de maus-tratos, sendo que 45% dos casos foram registrados em creches ou berçários. A maioria das vítimas são crianças, de 0 a 11 anos de idade. Nesta quinta-feira, o presidente Lula sancionou uma lei que cria um Disque Denúncia para monitorar ocorrências de violência escolar em todo o país. O número ainda será anunciado pelo governo federal. Uma forma de aumentar a fiscalização num ambiente que deve ser de aprendizado e desenvolvimento. A criança que começa a ter pavor no momento de ir para a escola, que era sempre alegre, está sempre triste, que está em uma situação de ansiedade, de depressão, então os pais e mães devem desconfiar que elas estejam sofrendo algum tipo de maus-tratos. Tem muita mãe que o filho fala, mãe, eu caí, eu bati, mãe, a professora gritou comigo. E a mãe, não, é coisa de criança. Não, não é coisa de criança. A Polícia Civil ouviu hoje o depoimento de testemunhas e da jovem de Belo Horizonte, estuprada depois de ser deixada desacordada na porta de casa. Acompanhada de familiares, a vítima de 22 anos foi ouvida formalmente pela primeira vez. Outras pessoas também prestaram depoimento. Entre elas, o amigo que acompanhava a jovem após o show no Estádio Mineirão e que pediu o carro de aplicativo para que ela voltasse para casa. Ele afirmou que a colega entrou no veículo consciente. Ela estava acordada, o rapaz não deixou ela desacordada do jeito que as pessoas estão falando. Ele colocou ela acordada e ele tentou diversas vezes falar com o meu irmão e compartilhou aquela corrida com ele. Então o rapaz, ele não tem culpa de nada. O meu irmão, ele tem asma, nesse dia ele foi medicado, ele passou o dia no hospital e ele tomou bastante antialérgico, acabou dormindo. O motorista de aplicativo que abandonou a moça desacordada e sozinha
sozinha na calçada também já foi ouvido. Ele entregou o celular da vítima, que foi encontrado dentro do veículo. O motorista tinha diversas formas de chamar outra pessoa. Ele podia ter colocado a mão na buzina e feito um barulho na porta, alguém ia sair. Ele não fez nada para ajudar minha irmã. O caso foi na madrugada do último domingo. Imagens mostram quando o motorista estaciona em frente ao prédio da vítima, que estava desacordada. Sem conseguir contato pelo interfone, ele pede ajuda de um motoboy, deixa a passageira na calçada e vai embora. Minutos depois, ela foi raptada e levada desacordada até um campo de futebol, onde foi estuprada. O principal suspeito da violência, o Emberson Carvalho da Silva, de 47 anos, foi reconhecido pelas imagens e segue preso. Ela está bem, a gente está tendo uma rede de proteção muito boa, está tendo psicólogo, então a gente está tratando dela e cuidando dela da forma que ela merece. No Rio de Janeiro, um projeto de lei aprovado pelos vereadores proíbe a circulação das bicicletas elétricas nas calçadas e ciclovias da cidade. A medida polêmica ainda depende da aprovação do prefeito Eduardo Paes, da sanção do prefeito Eduardo Paes para entrar em vigor. As bicicletas elétricas ganharam espaço nas ruas do Rio de Janeiro, seja para lazer ou locomoção. Mas um projeto de lei aprovado na Câmara dos Vereadores por 33 votos a 1 determina que elas circulem apenas na pista, proibindo o uso em calçadas e ciclovias. A norma abre exceção para cadeiras motorizadas, utilizadas por pessoas com deficiência. Para valer, a medida ainda precisa ser sancionada pelo prefeito Eduardo Paes. A essência desse projeto, ele deu-se início evidenciando essa quantidade de acidentes recorrentes que vem acontecendo nas ciclovias, o total desrespeito às pessoas que usam bicicleta de pedal e para outro tipo de lazer, as ciclovias do município. Em uma rede social, o vereador Pedro Duarte, do Novo, único a votar contra a medida, fez um apelo ao prefeito. Uma rua congestionada, os carros já andam um grudado no outro, mas vai dar certo, botar todas as bicicletas para lá. Será? O prefeito Eduardo Paes já manifestou a intenção de vetar o projeto. Vamos ouvir ali um pouquinho mais os técnicos da prefeitura, ouvir a sociedade civil, mas a princípio eu tenho uma visão contrária, né? Eu acho que você tem, obviamente, motor, que é mais uma moto do que uma bicicleta, mas você tem bicicleta elétrica normal. Aqui é um super meio de transporte na cidade do Rio de Janeiro, utilizado por muita gente e que não tem problema nenhum ser utilizado nessa ciclovia. De acordo com o projeto, quem descumprir a lei ficará sujeito a multa de R$1.000, sendo dobrada em caso de reincidência. O texto determina ainda que a prefeitura faça a regulamentação da norma para decidir como será feita a fiscalização. Paula não gostou nem um pouco da novidade. Ela utiliza a bicicleta elétrica para ir e voltar do trabalho. Se a gente tem bom senso e educação, né, eu acho que as coisas funcionam bem. Eu acho que você tirar e excluir uma coisa não é justo. Só tende a aumentar o uso do carro, né, mais trânsito na cidade, mais poluição. Mas algumas pessoas concordam com a proposta. Não pode deixar com velocidade alguma esses veículos que não têm assistência nenhuma. Você não tá pedalando, não é bicicleta. Eu acho que é um perigo, entendeu? Para as pessoas mais idosas, inclusive. Né? Em junho, o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, estabeleceu a classificação de ciclomotores, bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual, como patinetes e skates. Pela resolução, as bikes elétricas ficaram liberadas nas ciclovias. Se eu tenho uma infraestrutura cicloviária que garante a minha integridade física, né, e a minha segurança, por que me obrigar a não usá-la? Depois de muita polêmica, uma ciclovia pintada bem no meio de uma rodovia no Piauí e sem nenhuma proteção aos ciclistas foi apagada. A obra custou mais de 6 milhões de reais e tinha mais de 10 quilômetros de extensão. A imagem viralizou na internet. Os carros passavam em alta velocidade dos dois lados da ciclofaixa. O Departamento de Estradas de Rodagem informou que a rodovia está em obras e que a ciclovia seria deslocada para a lateral. Nossa, que maluquice, né? Parece até piada. A Polícia Militar de São Paulo atualizou o número de presos na Operação Escudo. Além do aumento do efetivo na Baixada Santista, agentes de segurança começaram a se deslocar para o litoral norte de São Paulo depois que criminosos atiraram contra uma viatura policial. Ao vivo, o repórter David Diogo traz as informações. Oi, David, boa noite. Atualiza esses números para a gente e também essa novidade, né? Agora, quer dizer, o litoral norte de São Paulo, alvo de criminosos.
Exatamente, Amanda. Boa noite a você, ao Augusto e a todos que nos acompanham. A Secretaria de Segurança Pública confirmou que 2 militares foram alvos aí dos criminosos em Caraguatatuba, no litoral norte do estado. Um dos tiros atingiu aí uma viatura. Os suspeitos correram ali para uma área de mata. Lembrando que o efetivo enviado para a região em Probleminha aí com o áudio do David, a qualquer momento ele volta para atualizar as informações, mas a gente continua nesse assunto, porque a Operação Escudo, que começou há 7 dias, combate o tráfico de drogas na Baixada Santista, que foi justamente a região escolhida pelo crime organizado por causa do Porto de Santos. Tem muito movimento, é o maior da América Latina, e também a presença de morros. Uma das cidades mais conhecidas do litoral paulista, Santos recebe visitantes o ano inteiro. A economia do município não tem o turismo como principal trunfo, mas sim as atividades ligadas ao porto, por onde passa 1/4 de todas as cargas que entram e saem do país. Este é o maior terminal marítimo de cargas da América Latina. Aqui o crime organizado encontrou facilidade para o tráfico de drogas. Segundo a Receita Federal, de 2016 para cá já foram apreendidas mais de 131 toneladas de cocaína no Porto de Santos. Pelo tamanho do nosso porto, pelo volume de movimentação, diariamente navios chegando e navios saindo, isso favorece muito a logística do tráfico, né? Porque sempre tem um navio saindo para o destino que eles precisam. Então acaba sendo um local mais atrativo para essas organizações criminosas. Especialistas avaliam, a cidade cresceu sem controle nas últimas décadas. Comunidades como essa na região central, onde ninguém sobe sem permissão de traficantes, mostram que a geografia da Baixada contribuiu para a atuação do crime organizado. A existência de morros e manguezais proporciona uma visão privilegiada em relação à polícia. A Baixada tem uma geografia, em certa maneira, parecida com a do Rio de Janeiro. Até certo ponto. Você tem mais morros, você tem, na parte que ainda existe, né, a Mata Atlântica, onde facilita a fuga de criminosos, embora tenha uma desassemelhança, né, tem uma diferença muito grande com o Rio, eles não estão acostumados a defender a biqueira, a bala. Por quê? Porque não tem inimigo lá, não tem mais adversário para tomar a biqueira deles. Sempre que a polícia tenta entrar numa dessas regiões, ela é recebida a tiros pelo tráfico de drogas. Além disso, segundo uma ferramenta do Sindicato dos Delegados do Estado de São Paulo, a Polícia Civil da Baixada Santista e Litoral Paulista enfrenta um déficit de 24% do efetivo. Os municípios de Guarujá, Bertioga e Cubatão, que deveriam ter 561 agentes, contam com 426, 137 policiais a menos para atender a comunidade, investigar crimes e enfrentar as facções do tráfico de drogas que têm dominado a região. Infelizmente, tomou conta da Baixada Santista. Pela proximidade com o Porto de Santos, pelas mazelas sociais, pela questão da geografia, né, pela favelização, enfim, o tráfico ocupou a Baixada Santista. Nós devemos ter mais uma unidade da Polícia Militar na Baixada para aumentar o efetivo e responder ao anseio da Baixada. A gente sabe o quanto a criminalidade tem assolado os moradores da Baixada Santista e nós vamos aumentar o efetivo lá. Isso certamente é um trabalho de longo prazo, um trabalho que exige planejamento, que exige inteligência, investigação e, acima de tudo, exige uma organização entre as instituições do Estado. O Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, todos trabalhando juntos, trocando informações e buscando os mesmos objetivos. Pessoal, vou atualizar um pouco os números para vocês, porque eles são muito expressivos. A gente estava falando com o nosso repórter David Diogo, perdemos o contato, mas eu vou relatar esses números. São 16 mortos na Operação Escudo, que já dura 7 dias. Segunda-feira isso começou a gerar muita repercussão. A gente lembra, começou com entre 8 e 10 mortos. Esse número, então, portanto, já dobrou daquele inicial relatado pelo governo de São Paulo. Foi de 8 para 16. E entre esses mortos há relatos também de moradores que estão, esses relatos investigados pelo Ministério Público, pelas ouvidorias das polícias, de tortura e até mesmo de execução.
Entre as prisões, já são 110 pessoas presas. Hoje começamos com 80, eram 80 prisões nessa manhã, subiu para 110, 64 prisões em flagrante, 46 foragidos da justiça, 4 adolescentes apreendidos, 16 suspeitos morreram, que foi o que eu disse para vocês, 37 armas e 439 quilos de drogas apreendidos. Então, são esses os números superlativos da Operação Escudo até agora, uma operação que deve durar 30 dias pelo menos. A CPMI, que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro, aprovou mais 5 convocações, entre elas a do hacker Walter Delgatti, preso ontem por suspeita de ataques ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Os parlamentares também aprovaram várias quebras de sigilo. Entre os alvos estão Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, e Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal. Também foram requisitados relatórios de inteligência financeira, os RIFs. Esses RIFs, eles focaram aí de uma forma mais direta em relação aos financiadores, né? E também aprovamos as quebras, que especialmente foi do Mauro Cid, da Combate Armo, da Cipal, né? Que são empresas que têm indícios aí de terem participado de alguma forma em relação a esses financiamentos. Os integrantes da CPMI aprovaram 5 novas convocações, entre elas a do hacker Walter Delgatti Neto, preso ontem. Na mesma operação, agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços da deputada Carla Zambelli. A suspeita é que ela tenha contratado Delgatti Neto para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça com o objetivo de atacar o sistema eleitoral. Na decisão que autorizou as buscas, consta também que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria perguntado se o hacker conseguiria invadir a urna eletrônica. Por causa dessa conversa, os parlamentares querem ouvir Delgatti. A data ainda não foi definida. Também deve ser ouvido como testemunha Adriano Machado, fotógrafo da agência de notícias Reuters. Ele entrou no Palácio do Planalto no dia dos ataques aos 3 poderes. A comissão também aprovou um pedido para a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Os parlamentares querem que o órgão disponibilize os relatórios de inteligência enviados entre outubro e dezembro do ano passado ao governo de transição. A próxima sessão da CPMI é na próxima terça, quando está previsto um novo depoimento de Anderson Torres. Cristiano Zanin tomou posse hoje como ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele ocupa a vaga deixada por Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril, e é a primeira indicação do presidente Lula neste mandato. Zanin deve assumir a relatoria de processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia. Com direito a tapete vermelho e soldados do batalhão de guarda, a cerimônia marcou o primeiro dia de Cristiano Zanin como ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele já é conhecido dos demais ministros. Atuou no STF em julgamentos de repercussão nacional, como a falência da Transbrasil e as recuperações judiciais da Varig e das lojas americanas. Zanin defendeu o presidente Lula no caso da Lava Jato. Ele denunciou o processo no Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas e contribuiu para a anulação do caso. A posse contou com 350 convidados, entre eles o presidente Lula. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis da República. Cristiano Zanin é formado em Direito pela PUC de São Paulo. Também é especialista e professor em Direito Civil e Processual. Com 47 anos, ele passa a ser o ministro mais jovem da Corte e poderá ficar no cargo até 2050, quando irá completar 75 anos. Cristiano Zanin assume a cadeira deixada por Ricardo Lewandowski. O magistrado deve ser o relator de 520 processos herdados do ministro aposentado. O acervo é considerado pequeno entre os gabinetes da Corte. Os julgamentos envolvem temas socioeconômicos, como a validade das regras da lei das estatais. O novo ministro também deve analisar possíveis omissões do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19 e também investigações sobre supostos desvios do chamado orçamento secreto. O magistrado foi indicado pelo presidente Lula em maio.
Pelas regras, antes de assumir uma cadeira no STF, teve de ser sabatinado por senadores. Primeiro na Comissão de Constituição e Justiça, onde conseguiu a aprovação de 21 parlamentares. Depois no plenário. Foram 58 votos favoráveis à indicação, 17 a mais do que o necessário. Na solenidade de posse, a presidente do STF, ministra Rosa Weber, quebrou o protocolo e deu boas-vindas ao novo colega. Quero dar a Vossa Excelência as boas-vindas. Eu estou convicta de que Vossa Excelência, com a sua cultura jurídica, seu preparo técnico, sua experiência e sua extrema lianeza, enriquecerá, sobremodo, este colegiado. O ministro Zanin, além dos requisitos constitucionais, do notável saber jurídico, da reputação ilibada, mostrou na sua trajetória profissional ter muita coragem. E o Supremo Tribunal Federal julga causas difíceis e, portanto, ter um ministro que tem coragem de se posicionar de acordo com a lei, mesmo em instantes de muita contradição, de muita polêmica, é um atributo importante. Integrantes da Frente Nacional de Prefeitos se encontraram com o ministro Alexandre de Moraes. O encontro foi para discutir uma decisão recente em que o ministro fixou prazo para a criação da Política Nacional para a População em Situação de Rua. E quem acompanhou esse encontro foi o repórter Igor Damasceno. Tem mais informações. Oi, Igor, boa noite. Hoje seu dia foi recheado do Supremo Tribunal Federal, né? Diferentes assuntos, mas sempre na mesma seara do STF. Dia muito movimentado aqui no STF, viu, Amanda? Boa noite a você, também ao Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. Pelo menos 8 prefeitos participaram dessa reunião aqui no Supremo Tribunal Federal. Entre eles, Ricardo Nunes, de São Paulo, e Eduardo Paes, do Rio de Janeiro. Os prefeitos vieram reclamar que não foram ouvidos antes da decisão. Como você bem disse, Amanda, na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes fixou um prazo de 120 dias para que a União elabore um plano, uma política nacional voltada para a população em situação de rua. Só que os prefeitos argumentaram que esse assunto não pode ser discutido somente com o governo federal, já que é um tema que mexe diretamente com os municípios. Eles também argumentaram que cada município tem um problema que precisa ser tratado de forma diferente. Em Campinas, por exemplo, pelo menos 85% dos moradores em situação de rua são dependentes químicos. E desenvolver uma política de acolhimento para essas pessoas também geraria mudanças no sistema de saúde. Os prefeitos também reclamaram da falta de recursos e disseram que o tempo para elaborar esse plano, 120 dias, é curto demais. O prefeito Ricardo Nunes, de São Paulo, defendeu o acolhimento a essas pessoas. Vamos ouvir. Política, ela não deve ser de incentivo às pessoas ficarem nas barracas, nas ruas. Pelo contrário, é de incentivo ao acolhimento. O que os prefeitos fazem, o que nós devemos falar, que o ministro Alexandre, nós temos que definir não essas políticas para poder incentivar a permanência na rua, mas ao contrário, é de tirá-las da rua, é de dar-lhes dignidade. A queda de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros, a Selic, anunciada ontem pelo Banco Central, já começou a surtir efeito nos bancos. 2 instituições públicas anunciaram redução nas taxas de juros. 2 bancos anunciaram redução nos juros do crédito consignado do INSS. Na Caixa Econômica Federal, a partir de hoje as taxas caem para 1,70% ao mês. Já no Banco do Brasil, a partir de amanhã a taxa vai passar a ser de 1,77% na faixa mínima e de 1,89% ao mês na faixa máxima. É um primeiro efeito do corte da Selic, a taxa básica de juros. Mais crédito no mercado, menos endividamento, um alívio para as famílias e um estímulo ao consumo, que deve ser sentido daqui a alguns meses. Não deve mudar muito a situação das famílias de hoje para amanhã, né? Isso porque leva um tempo para essa taxa de juros orientar outros juros praticados pelo mercado, mas a promessa de novos cortes, igual magnitude, aumenta essa probabilidade. Então é provável que já no ano que vem a gente já tenha uma condição de juro mais baixo, sustentando aí uma demanda maior por bens duráveis. Com a taxa de juros mais baixa, devem aumentar as vendas de carros, imóveis, geladeiras e outros eletrodomésticos. Com o aumento de consumo, a economia gira.
Oportunidades e investimentos aparecem. Empresários podem expandir os negócios e contratar mais, gerando emprego e renda. O juro mais baixo, ele também convida o empresário a investir mais na atividade produtiva. Então, ele acaba, se ele tem dinheiro, ele acaba investindo no mercado financeiro. Se ele não tem dinheiro, ele não se endivida. Ele não capta dinheiro no mercado porque está caro, o juros está alto. O Comitê de Política Monetária do Banco Central já sinalizou que novos cortes na taxa de juros podem acontecer nas 3 reuniões a serem realizadas até o fim do ano. Além de gerar um novo ciclo para a economia, a medida também pode beneficiar as contas públicas. Apesar da redução de 13,75% para 13,25% ao ano, o Brasil ainda tem uma das maiores taxas de juros do mundo e ela incide sobre as dívidas públicas. Com a taxa menor, o governo também terá condições de investir mais. À medida que ele gasta, ele também contrata serviços, né? Contrata mais pessoas, paga mais salários e investe também na compra de materiais e suprimentos que são necessários a bancar esse crescimento, esses investimentos. E isso acaba movimentando muito a economia. Juros menores bons para todo mundo, né, Augusto? Porque as famílias ficam menos endividadas, conseguem pagar suas dívidas, conseguem contrair crédito mais barato. Isso alavanca a economia, faz a roda da economia girar e para o governo a mesma coisa, porque ele também paga os juros da dívida. A dívida pública fica mais barata ou menos cara. Mas é claro que os juros no Brasil ainda são enormes, tem muito tempo. Ainda tem muito pela frente. Ainda tem muito a ser feito, mas começou. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fez uma entrega simbólica do texto da reforma tributária ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vamos a Brasília conversar com a repórter Maria Ferreira, que tem os detalhes. Oi, Maria, boa noite. Boa noite, Amanda, Augusto e a todos que nos acompanham. Pois é, uma grande comitiva de deputados e também o relator da reforma tributária na Câmara, o deputado Aguinaldo Ribeiro, acompanharam o presidente Arthur Lira para essa entrega simbólica que foi aqui no Senado. Lira, que foi um dos grandes articuladores para que a reforma tributária fosse aprovada na Câmara no fim de julho. Agora ela vai ser analisada aqui no Senado, vai direto para a Comissão de Constituição e Justiça, e o relator é o senador Eduardo Braga. Bom, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prometeu uma tramitação célere dessa matéria e disse que espera que ela seja aprovada aqui no Senado ainda este ano. Por ser uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, assim como aconteceu na Câmara, aqui no Senado, a reforma tributária também precisa ser aprovada em 2 turnos e com um mínimo de 49 senadores favoráveis. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse mais cedo que o texto que foi aprovado foi fruto de muito diálogo. Vamos ouvir. Diálogo com a sociedade civil, com a classe produtora. A parte federativa não foi esquecida em nenhum momento. Esse é o mistério do Senado Federal principal. Todos os governadores de estado foram consultados, conversados, puderam dar suas sugestões. Lógico que uma matéria como essa, com a complexidade que tem, nem todo mundo fica satisfeito, mas ela tem uma espinha dorsal equivalente a um salto de qualidade para um mundo diferente do que nós vivemos hoje. Celso Sabino tomou posse em cerimônia no Palácio do Planalto como novo ministro do Turismo. Ele assume a vaga que era da deputada Daniela Carneiro após negociações do governo com o Congresso por mais apoio. A cerimônia teve a presença de diversas autoridades, entre ministros de Estado, deputados e senadores. A cantora Fafá de Belém, amiga do novo ministro, cantou o hino nacional. Ouviram de Ipiranga as margens plácidas. Celso Sabino disse que pretende ampliar a participação do turismo no PIB e prometeu programas para facilitar viagens dentro do país. Lançaremos o Conheça o Brasil. Muitos brasileiros ainda não conhecem o próprio país. É um programa de estímulo a viagens que, por meio de parcerias com a iniciativa privada, ofertará descontos para pessoas da melhor idade e para trabalhadores de baixa renda. O novo ministro foi nomeado no dia 14 de julho para substituir a ex-companheira de partido e também deputada Daniela Carneiro, que deixou o União Brasil. Com a troca, o executivo espera mais apoio do partido em votações importantes no Congresso. A bancada nós temos as dificuldades
de ter aí uma parte bem majoritária que tem acompanhado o governo, mas também tem que respeitar aqueles que têm diferenças hoje ou regionais ou ideológicas e entender isso. O governo sabe disso desde o início dessas dificuldades. É claro que a posse do ministro Celso Sabino, ele tem uma capacidade política muito grande e vai nos ajudar a poder ajudar o governo. Após a cerimônia, Celso Sabino foi questionado sobre sua participação na articulação entre o governo e o Congresso. O novo ministro do Turismo disse acreditar no fortalecimento da base governista. Penso que o ministro Padilha tem feito um grande trabalho para melhorar essa interlocução. Vejo hoje aqui com a presença de um grande número de deputados de vários partidos prestigiando essa posse. Acho que o governo tem um interesse que é o mesmo interesse do Congresso, promover o bem da nação brasileira, desenvolver o Brasil. O presidente Lula diz que não tem pressa para fazer a reforma ministerial e só deve definir alguma mudança na semana que vem. A declaração aconteceu durante uma entrevista a rádios da região amazônica. O presidente disse que a reforma ministerial não pode ser vista como uma coisa absurda, porque há partidos importantes que querem fazer parte da base do governo. Lula disse que vai conversar com esses partidos para definir o que fazer. É verdade que eu vou fazer mudança no ministério, mas é verdade que isso ainda não está definido por mim, aonde que eu vou mexer, que ministério que eu vou entregar, que estado que vai ser beneficiado. Isso eu vou fazer, eu vou agora para o estado do Pará e quando eu voltar, semana que vem, eu vou então definir o que eu vou fazer no governo. O presidente também foi questionado sobre a possibilidade de exploração de petróleo na Foz do Amazonas e disse que a questão ainda não foi descartada. O IBAMA não foi definitivo, o IBAMA apresentou propostas para serem corrigidas. Essas coisas vão ser levadas em conta pelo governo, vão ser levadas em conta pela Petrobras. Nós estamos vendo o Suriname explorando, petróleo, estamos vendo a Guiana explorando petróleo e eu acho que o Trinidad e Tobago já está explorando. Nessa margem equatorial deve ter petróleo e ela fica a uma distância muitos quilômetros longe da margem. E nós vamos então pesquisar. Dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, apontam que o desmatamento diminuiu na Amazônia, mas subiu no Cerrado. Pois é, na floresta amazônica, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra suspeitos de promover invasão de terras públicas e desmatamento. De acordo com as investigações, os suspeitos atuavam no oeste do Pará e no Mato Grosso. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão. A Justiça determinou ainda o bloqueio de 116 milhões de reais, o sequestro de veículos, de 16 fazendas e outros imóveis e a indisponibilidade de 10 mil cabeças de gado. Segundo a polícia, os suspeitos teriam se apossado de 21 mil hectares de terras da União e desmatado mais de 6 mil hectares de floresta. De acordo com o levantamento do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no primeiro semestre desse ano, o Cerrado registrou um aumento de 21%. No último ano, a alta foi de 16%. Já os alertas de desmatamento na Amazônia caíram 42% no primeiro semestre e 7,4% nos últimos 12 meses. Julho é o mês da seca mais intensa, é o mês mais propício para as atividades de exploração, de desmatamento. Toda a operação de campo é favorecida pelo clima sem chuva e sempre esse número é maior, é um crescimento. Se você analisa historicamente, julho vai para o pico junto com agosto, depende do ano, varia um pouco, mas julho é sempre o pico. E nós tivemos um recorde histórico, nunca registrado no DT, de queda de 66% no pior mês. Isso é um dado extremamente importante. Isso significa o quê? Que nós estamos obtendo o maior resultado desejado na nossa atuação, né, ministra? Que era a inversão da curva do crescimento do desmatamento. As multas e autos de infração que o IBAMA e o ICMBio aplicaram aumentaram mais de 300% na Amazônia, enquanto no Cerrado esse número não chegou nem a 100%. Especialistas destacam uma diferença importante entre esses dois biomas. Na Amazônia, a área preservada deve ser de 80% da propriedade. Já no Cerrado, apenas 20% deve ficar de pé. Por isso, o desmatamento nessa região é, em grande parte, autorizado, o que impede as autuações.
Quando você vê o aumento dessas operações, quando você vê a retirada do gado das unidades de conservação que foram embargadas, que tem decisão judicial, isso cria, né, um círculo virtuoso de não mais expectativa da impunidade. E aí, cada um que comete o crime, ele pensa 2 vezes antes de praticar o crime. No É Notícia, que vai ao ar hoje às 11h45 da noite, o jornalista Kennedy Alencar entrevista o presidente do Sebrae, Décio Lima. Durante a entrevista, Lima disse que a reforma tributária é um marco para a nossa história. Primeiro, eu quero te dizer que eu sou um daqueles que não acreditava que a reforma viesse a acontecer, porque eu sou um daqueles que vivi no Congresso Nacional frustrações e frustrações... 30 anos com relação à mudança tributária brasileira. Eu te confesso que eu não acho isso uma reforma tributária, eu acho isso uma revolução tributária. O que o Brasil está produzindo com o protagonismo do ministro Fernando Haddad, com, evidentemente, a participação dos setores produtivos, com a interação de todos aqueles que produzem a economia brasileira, com a presença do Congresso Nacional, é um marco regulatório para a nossa história. Nós vamos ter 2 Brasis nesse momento. Um Brasil que vivia sobre uma estrutura tributária antiga, caquética, que não se justificava, para um processo extremamente moderno, não só na nossa economia. Nós vamos ser um paradigma para o mundo. Então, é preciso que a gente tenha o entendimento que a reforma, isso que chamam de reforma tributária, ela vai trazer modificações expressivas. Décio Lima enfatizou também que o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas ajuda o empreendedor a ter sucesso, segurança, economia e principalmente a obter crédito para colocar em prática suas ideias. Veja, que não adianta só dar o dinheiro. Geralmente, o que acontece com o pequeno empreendedor? Ele tem uma inteligência extraordinária de superação, ele tem criatividade, ele faz parte de uma regionalidade, de uma economia com vocações naturais na sua cidade ou na sua região, mas ele não entende de negócio. Então, o Sebrae, justamente, ele dá as condições para que aquela ideia que ele tem de empreender no comércio, nos serviços, em tudo aquilo que ele possa realizar, ele também tenha segurança do sucesso do seu negócio do ponto de vista econômico e principalmente do crédito. O presidente do Sebrae falou ainda sobre as diferenças entre Lula e Bolsonaro. É uma diferença muito clara entre o bem e o mal. Eu não posso achar que alguém que levante uma arma nesse momento, né, tenha condição de expressar um sentimento de caminho seguro. Então, eu acredito que o presidente Lula representa justamente o amor, a paz, a inclusão. É aquele que sentou na cadeira de presidente da República, está sentado pela 3ª vez, como ninguém, que traz as feridas do nosso povo na carne e na pele que ele tem. O programa É Notícia vai ao ar hoje, às 11h45 da noite. Não perca. Rede TV News fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Obrigada pela audiência. Nos vemos amanhã, às 7h20 da noite. Até lá. Tchau, tchau.